está escrito na Bíblia? Vamos aprender? Hoje o tema é sobre não estamos só. Não estamos sozinhos. Vamos ver o que está escrito na Bíblia a esse respeito. Bíblia, papel e caneta. Anote, abençoados. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito na Bíblia a esse respeito. Não estamos só. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Vamos ver o que está escrito. Deus usou o profeta Isaías para falar com o seu povo. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, está escrito: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus usou o profeta Isaías para falar com o seu povo, para não temer, para que não tenha medo, porque Ele o fortaleceria, Ele o ajudaria e Ele sustentaria com a sua mão direita vitoriosa. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Está escrito na Bíblia, Deus dizendo: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Falaria eu e não cumpriria? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então, abençoados, está escrito, vamos crer, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Vamos ver mais um capítulo da Bíblia. No livro de Josué, abra lá suas Bíblias, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. O que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9? Vamos ver? Acompanhe comigo. Escrito está: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, abençoados, Deus falou com Josué. Deus disse a ele que foi ele que ordenou a ele para ir. Para que seja forte e corajoso, para não desanimar, nem apavorar, nem ter medo. Porque Ele, o Senhor, o seu Deus, estaria com ele por onde ele for. A palavra de Deus, ela se cumpre, ela não volta vazia. Vamos ler mais um capítulo do livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 5. Vamos ver o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 5. O tema de hoje é: você não está só. O que a Bíblia diz a esse respeito, que nós não estamos só? Isaías, capítulo 45, versículo 5. Vamos ver o que está escrito? Eu sou o Senhor. Deus dizendo através do profeta Isaías: eu sou o Senhor e não há nenhum outro.
além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, ainda que você não me conhece. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. E eu te fortaleço, ainda que você não me conhece. Então, abençoado, você não está só. Ainda que você não conheça Deus, Ele te fortalece. Ele está dizendo, aqui através do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. Ele diz, além de mim, não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que você não me conhece. Vamos ver o que está escrito também na Bíblia? Na Bíblia está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo, ou casa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Você não está só, porque ele está dentro de você. Vamos ver o que Isaías fala a respeito de Deus? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22. O que o profeta fala nesse capítulo 40, versículo 22? Vamos ver o que está escrito? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Ele estende o céu como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Isaías estava falando sobre Deus, que ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são tão pequenos como gafanhotos. Ele estende o céu como um forro e arma como uma tenda para neles habitar. Vamos ver o que está escrito também em Atos, capítulo 17, versículo 24. Acompanhe comigo, abençoados. Vamos ver o que está escrito em Atos 17, versículo 24. Está escrito, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Em Atos capítulo 17, versículo 24 está escrito, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em templo feito por mãos humanas. Então, abençoados, se Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos humanas, onde que ele habita? Ele habita dentro de você. Nós somos santuários de Deus, habitação de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Você não está só, abençoado. Creia nisso. Creia no que está escrito, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Vamos exercitar a nossa fé? Apóstolo Paulo diz, eu criei, por isso falei. Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. E ele confirma a sua palavra através de sinais, prodígios e maravilhas. E manifestação do Espírito Santo em sua vida. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o que está escrito? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, acompanhe comigo na sua Bíblia. Vocês não sabem quem são os santuários de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês, apóstolo Paulo estava falando com os coríntios e conosco também, porque somos a igreja de Cristo. Vocês não sabem que são santuário de Deus ou templo de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Abençoados, se vocês não sabiam, vocês estão sabendo agora. Porque em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito: e passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Deus. Passarás os céus e a terra, mas as palavras dele jamais hão de passar. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou. Ele não muda e nem vai mudar. As palavras que estão escritas, elas vão se cumprir. Porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Está escrito. E se está escrito, eu acredito. Em 1 Coríntios, vamos ler mais um capítulo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Está escrito: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Olha aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês ainda não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que ele habita em vocês? E que lhe foi dado, ele habita em vocês porque foi uma promessa feita por Deus. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, está escrito: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa palavra se cumpriu em Atos dos Apóstolos. A descida do Espírito Santo. E ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Porque foi dado por Deus. É um dom. E nós não somos mais de nós mesmos. Pertencemos a Ele. E somos guiados pelo Espírito Santo. Porque Ele é uma pessoa abençoada. Ele é Espírito. Ele fala. É a terceira manifestação de Deus, o Espírito Santo. É Ele que escolhe, é Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que guia. Nós já não somos mais de nós mesmos. E graças a Deus por isso. Vamos ler mais uma palavra que diz a respeito de que não estamos sós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, está escrito que Ele habita em nós e manifesta em nós. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que está escrito: o Espírito Santo, Ele deu a cada um de nós. Ele não só habita em nós, mas capacita cada um de nós com os dons espirituais e dons ministeriais. Então, a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Além dele habitar em nós, ele manifesta em nós e através de nós. Ele manifesta através de nós com dons, nos capacitando com dons espirituais e dons ministeriais. Os dons espirituais são 9, os dons espirituais, e 5 dons ministeriais. Mas ele capacita cada um visando o bem comum.
Ele nos capacita para que sejamos úteis a Ele para fazer aquilo que Ele quer, para ser útil para as pessoas. Ele habita em nós, manifesta em nós e através de nós, em benefício comum. Você sozinho, abençoado, não é uma igreja, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, ele habita em você. A igreja de Cristo somos nós reunidos como membros, formamos o corpo de Cristo e ele é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja de Cristo, unidos. Vem estar conosco para aprendermos mais e mais a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia é o Ministério Graça e Apostolado, aqui em Valença, Rio de Janeiro. É um ministério sério para pessoas sérias que querem levar a sério a palavra de Deus. Vem estar conosco. É aos domingos, às 16 horas, na Rua da Biaus dos Santos, 657, Parque Pentanha, Valença, Rio de Janeiro. A nossa sede é lá em Santo André, na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, com o nosso apóstolo Marcos Gomes e a nossa pastora Sueli. Abençoados, vem estar conosco, porque juntos somos mais fortes. Nós somos a Igreja de Cristo. Um membro precisa do outro. E Cristo é o cabeça. Vem estar conosco. Um excelente dia, uma excelente semana para vocês e que o Espírito Santo venha revelar para vocês a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Graça e paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.